pouquinho mais sobre essas diversas manifestações do mundo todo e, claro, o Brasil não está longe de falar sobre isso. Logo quando acontece o conflito, o começo do conflito lá no sábado, o Itamaraty divulga notas e continua fazendo análises de forma ainda um pouco distante. Nesse final de semana, o governo brasileiro emitiu aquela orientação recomendando o cancelamento de viagens ao Irã e a Israel e a um montão de país que está envolvido nessa guerra, de forma direta ou indireta. E o Lula, o Celso Amorim, conselheiro ali, o secretário de Assuntos Internacionais do presidente Lula, e o Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores, vem tendo conversas sobre os assuntos com as autoridades na região do Oriente Médio. A Marília Ribeiro, nossa repórter, está com esse assunto também para trazer mais detalhes para a gente. Muito bom dia, Marília. Bom dia, Nath, para você, a todos que estão nos acompanhando nessa terça aqui no Acorda. Nath, é isso. O presidente Lula, então, conversou com Celso Amorim, que é secretário especial para assuntos internacionais do Palácio do Planalto. Essa conversa aconteceu na manhã desta segunda-feira e foi feita por telefone. Eles trataram, Nath, sobre a escalada do ataque que acontece lá no Irã, isso por conta do ataque que os Estados Unidos e o Iraque fizeram no país. O Celso Amorim, secretário para Assuntos Internacionais, ele está em missão no Rio de Janeiro, por isso que essa conversa aconteceu por telefone, porque o presidente Lula está aqui em Brasília. Eles acabaram não dando muitos detalhes do que foi de fato conversado nessa ligação, mas ao Metrópolis, o Celso Amorim disse que o aumento das hostilidades no Oriente Médio deve gerar preocupação em qualquer parte do mundo. Nath, além disso, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ele também conversou com o chanceler dos Emirados Árabes Unidos, também por telefone e também nesta segunda-feira. O assunto da conversa com Mauro Vieira e o chanceler dos Emirados Árabes Unidos é sobre os brasileiros que estão retidos em Dubai e também em Abu Dhabi. Isso porque esses dois países, eles possuem aeroportos que fazem escalas para diversos lugares do mundo. E por isso que existe então uma quantidade de brasileiros por conta dessas escalas que os países acabam fazendo. De acordo com o Mauro Vieira, essa conversa ela foi bem proveitosa, acabaram também não aprofundando muito o assunto, mas eles traçaram pelo menos estratégias para poder tentar trazer essas pessoas de volta para o Brasil. A gente lembra que todo o espaço aéreo do país ele foi fechado por conta desses ataques. No último sábado, o governo brasileiro se manifestou por meio de uma nota que foi emitida pelo Palácio do Itamaraty e lá eles acabaram criticando todo esse ataque feito pelos Estados Unidos e também que afetou lá o Irã, e eles também falaram a respeito do acordo que estava sendo costurado liderado pelos Estados Unidos e que acabaram utilizando também esse acordo para este ataque acontecer. O governo brasileiro ele passou algumas orientações para que essas pessoas, os brasileiros que estejam no Irã, eles só possam sair de suas casas se tiverem segurança e também procurar autoridades brasileiras lá no país. Além disso, eles também orientaram para que brasileiros não viajem para países do Oriente Médio, como por exemplo o Irã, Israel, Catar, Emirados Árabes Unidos e também Palestina, Síria e Arábia Saudita são um dos países que o governo brasileiro recomenda que não viajem para lá. Além disso, o governo estima que cerca de 70 mil brasileiros vivam no Oriente Médio. Nath, só para a gente poder finalizar, ontem nós tivemos uma coletiva de imprensa do chanceler, do embaixador do Irã aqui no Brasil. Ele agradeceu o apoio que foi recebido pelo presidente Lula através da nota emitida no último sábado. Ele também disse que por enquanto, neste momento, não dá para estimar uma quantidade exata de vítimas fatais desse ataque que aconteceu no último sábado e que também, pelo menos por enquanto, não há vítimas brasileiras nesses ataques, mas que eles seguem acompanhando e tendo conversas com o governo aqui do Brasil sobre a situação lá no Irã. Nath. Perfeito, Marília Ribeiro, que daqui a pouquinho volta com ainda mais informações importantes aqui de Brasília. É isso, né? O Itamaraty, a diplomacia brasileira a diplomacia segue pedindo o reforço da diplomacia, ou seja, a volta das negociações
o caminho da conversa e não o caminho do conflito. Situação, discurso padrão do Brasil no seu histórico, ao longo da sua história. Não é uma movimentação do governo do presidente Lula. Os países entrando em guerra ao longo da história da humanidade, o Brasil sempre se coloca como esse país neutro, um país que está sempre disposto a ajudar nas negociações, a receber diversos países para fazerem essas conversas, como esse país neutro, muitas vezes quando tem essa situação de guerra, precisa sempre de um país neutro, que não está envolvido na guerra, para fazer uma conversa, um encontro entre os chefes de Estado, os líderes. O Brasil sempre vem se colocando dessa forma. A questão com o Brasil atual é porque o Brasil vem tendo uma boa relação, a renovação dessa relação boa, ou resgate dessa relação boa com os Estados Unidos depois do tarifaço. O presidente Lula, o presidente Donald Trump vem conversando e tendo bons diálogos, e o presidente Lula tem uma reunião com o presidente Donald Trump agora em março, em Washington. Ainda não tem uma data específica, não tem uma data marcada para isso acontecer, mas isso está para acontecer. E tem, claro, uma expectativa para saber como que o presidente Lula, a diplomacia do governo brasileiro, vai preparar um discurso, preparar tópicos para que o presidente Lula consiga conversar com o presidente Donald Trump sem entrar ali numa dividida e sem prejudicar o trabalho que vem de meses para esse bom relacionamento seguir acontecendo. Um outro ponto bastante importante que não só o Brasil, mas o mundo todo ontem, com a abertura do mercado, com a volta do mercado em pleno funcionamento, já que esse conflito começa no final de semana, em dias que não são úteis aqui para o Ocidente, principalmente,